Sejam muito bem-vindos a mais um tema, mais um episódio conosco. Muito obrigada a todos vocês que já nos acompanham. Convidem os coleguinhas para acompanharem agora esse finalzinho de temporada. Exatamente. Bem-vindos. Hoje o nosso tema é arquitetura e arte. Estamos com 2 convidados super especiais e eu vou apresentar a nossa primeira convidada. Ela é uma artista, designer de superfície e interiores e também empresária. Autora de inúmeros projetos bem diversos em nossa área, ela é uma das sócias da agência Calha de Comunicação, que presta serviço de branding, curadoria e mentoria para empresas e escritórios de arquitetura e design. Gosta de desenhar ao ar livre, pintar e ler. Bem-vinda, Nathalie Domiciano. Obrigada. Muito bem-vinda. Gente, nosso segundo convidado, aqui temos um arquiteto, empresário, artista plástico, o profissional de hoje em dia. Completo. Completo. No seu trabalho com artes plásticas, ele é conhecido por usar de diversas técnicas para produzir suas pinturas em livros ou murais de azulejaria. E hoje ele é uma das cabeças, o diretor criativo, à frente da marca Color Mix, que é da sua família. E na marca também tem o ateliê Color Mix. Ele ama tocar e escutar música, cozinha, lê, recebe amigos e passa muito tempo com a família, os filhos. Bem-vindo também, Arthur Grangeia. Obrigado. Que delícia. Obrigado pelo convite. Legal, gente. Vamos lá. Então, nosso tema hoje tá Arquitetura e arte. sofisticado, né? Então vamos lá, vou começar pedindo para vocês dois contarem um pouquinho da história de vocês e como vocês começaram. Quem começa? Primeiras damas. Primeiras damas. Bom, eu comecei cedo, né? Eu terminei a faculdade com 20. E eu emendei na pós, emendei no mestrado. Não terminei o mestrado, porque não deu nem tempo, né? De tanta coisa que aconteceu. Gente, que rápida. Mas eu fui transitando entre algumas áreas. Então, minha formação é design de interiores. Foi para onde eu fui, fazendo projeto residencial, vitrine, parte de cenografia. Só que depois de 5 anos eu resolvi que era melhor mudar um pouquinho essa chavinha, que é um negócio chamado burnout. O burnout, Pelo detalhe da vida. ele faz coisas incríveis na sua vida. E aí depois de muito cenário de obra, e eu sozinha, né? Porque eu nunca fui em um escritório com pessoas, com estagiários. Eu sempre fui sozinha. Sim. E aí foi difícil controlar a barra de 15 pedreiros em uma obra sozinha com 1,5 metros. Sei. E aí foi ficando complicado mesmo de administrar tanta obra, tanto projeto ao mesmo tempo. Na época eu estava como coordenadora de uma startup. Isso eu devia ter 22, 23. E aí eu falei, eu acho que tá na hora de eu começar a fazer mentoria, consultoria, porque as pessoas sempre me perguntavam: quem que faz seu Instagram? Quem que fez seu site? Quem que fez não sei o quê? E eu falei, porque eu não tenho dinheiro pra pagar alguém. E já entendeu que ali era um nicho de negócio, eu entendi, né? que eu falei, eu não vou dar essa dica, eu vou vender essa dica. E aí foi Olha, essa que transição. empreendedora. Gente, não, mas essa geração jovem, Que eles já empreendedora. nascem sabendo o clique do empreendedorismo, tá ali, né? Não sou a geração Z, mas tô lá. E aí foi nesse insight que eu falei, eu vou começar a vender consultoria e mentoria para esses escritórios de arquitetura saberem o que eu faço. Se estão comentando, eu devo fazer razoavelmente bem, né? E foi aí que eu comecei a criar estratégias para mentorá-los, tanto para social media, para coisas que eu entendia que funcionava, e eu não sabia que isso se chamava branding. Sei. E aí foi um caminho natural até eu conseguir abrir a agência com meu sócio, com o Cláudio. A gente vai completar 2 anos daqui 2 semanas. Que legal. Mas essa transição, todas as minhas transições de carreira foram muito naturais. Eu sentia um desconforto, mudava. Sentia outro burnout, né? E aí, em paralelo com esses projetos que eu fazia, eu comecei a assinar as coleções, que é aí que a gente se encontra, né? Porque quando eu estava na época da pós, eu senti que as pessoas faziam projetos. E eu sempre fui aquela esquisitinha que falava, todo mundo tá fazendo projeto, eu vou fazer projeto também? Mas será que não tá saturado? Será que já não tem gente demais? E aí na pós você tinha a liberdade de escolher seu tema, no TCC, geralmente, né? Sei. E aí eu falei, gente, e se eu for falar de estampa, de padrões, de coisas? Eu não sabia que isso se chamava design de superfície.
Também. É um nome que não é muito usado, né, no mercado. A gente ouve pouco, né, falar sobre Não é designer de familiar. superfície. É. Não é. Não é Faz familiar. todo sentido, né? Porque a gente precisa desenhar isso, né? A gente É. precisa propor, é um processo criativo, como fazer um projeto residencial. Personalizado, né? É. Total. E aí foi na pós que eu fui descobrir o trabalho da precursora disso, que é a Renata Rubin, no Brasil. Ela é a dona do designer de superfícies no Brasil, né? Sim. E aí eu falei, eu quero assinar. Eu ficava matutando isso na minha cabeça. Eu falei, como que um designer assina? Como que alguém chega e assina um negócio? É assinado por tal, eu quero fazer isso. E aí que eu fui desenvolvendo isso até eu começar a assinar a coleção. Que Mas esse é um legal. resumão aí da Ótimo. história. Muito legal. E você, Arthur? Eu sempre fui uma criança muito artística. Sempre gostei muito de desenhar. Lembro de ficar na praia pegando pedra e fazendo pintura. Então a escolha pela faculdade de arquitetura foi de certa forma natural. Meus pais sempre estiveram um pouco na área, sempre estiveram nesse mercado de construção, com revestimentos. E minha mãe sempre me incentivou muito, ela é uma arquiteta frustrada no sentido de não ter feito arquitetura. Então eu acho que foi uma coisa muito natural. Embora, como eu disse, eu cresci nesse meio do segmento de construção, de revestimentos. Quando eu entrei na faculdade, foi um momento que a Color Mix estava surgindo na minha vida. Então eu fui fazer a faculdade já sabendo ou já programado para entrar numa empresa e tocar. Eu lembro que meus professores foram os meus primeiros clientes, os primeiros clientes da Color Mix, assim, sabe? Que era uma empresa que surgiu junto ali naquele momento, 18, 19 anos, que eu tinha, né? Eu tenho 22 anos de profissional, a Color Mix tem 22 anos de história. E isso, eu me mergulhei de cabeça nisso. Eu sempre fui super independente, assim, de querer ter uma independência financeira, de querer ser uma pessoa que arca com suas próprias consequências. Então, eu me mergulhei, me joguei nisso. E isso tomou um espaço da minha vida profissionalmente muito intenso durante muitos anos. Mas eu nunca me senti muito completo, na verdade. Aquela coisa da criança artista, sabe? Que sempre faltava um pouquinho. E há cerca de uns 10 anos atrás, eu fui fazer uma mentoria criativa com a Camila, uma pessoa que eu acho incrível, assim. E na ocasião, a gente chegou, junto com a mentoria dela, eu cheguei à conclusão que eu precisava transformar a empresa em algo muito mais criativo para me satisfazer como profissional. E aí que eu começo a mergulhar nesse universo das artes. Primeiro, para colocar a empresa como uma empresa na vanguarda, ligado com a arte, com o desenvolvimento de produto. E num segundo momento, isso tomou tamanha proporção no meu cotidiano, que eu tinha que pôr aí o Arthur, artista, para fora também, né? Tinha que regressar lá atrás. E eu começo a mostrar esse meu trabalho, então hoje eu tenho essas duas profissões, que é de empresário, cuido da parte criativa, cuido da parte comercial, marketing, enfim, faço uma série de coisas como empresário normal, no meu lado A, e no meu lado B eu sou artista plástico, que eu pinto e aí mostro, a minha essência. Eu nunca gostei muito dessa definição profissional sobre pessoa, sabe? Sabe quando alguém pergunta, quem que você é? Ah, eu sou arquiteto. Eu acho isso tão pequeno, sabe? Então eu nunca me senti muito pertencente a uma coisa só. E recentemente eu descobri um termo que é profissional slash. Já viram falar nisso? Já, a barra, eu me sinto né? muito assim, né? Da barra. Arquiteto, barra, músico, barra, exatamente isso. Empresário, barra, artista. E acho que antigamente Legal tinha essa coisa da vida inteira, você fazer uma coisa só, né? Hoje em dia a gente vive tanto. Olha, Então, eu vou contar isso pro meu marido, o profissional slash. Meu marido é advogado, engenheiro e músico. E eu sempre Super chamei slash. ele, sei lá, de maluco. Agora agora tem nome. Profissional, né? mais legal. E tá tudo na mesma gaveta da arte, né? A arquitetura, a música Mesma que música, toca, né? Muito. a arte, tá tudo junto aqui, né? E é engraçado você falar isso, né? Desses 10 anos, a mentoria e tal. O meu escritório tem 15 anos, né? No mercado. E eu sempre fui muito parceira da Color Mix, ainda a Euroville, né? Sim. Aquela unidade mais antiga. E eu vi essa transição de quando você passou a aparecer mais, onde novos produtos entraram, né, mais ousados, né, uma coisa mais personalizada, né, você trazendo as suas artes. É legal saber dessa história, né, Sim. de onde começou. É interessante perceber na fala dele como você se ressignificou dentro de um negócio que nasceu na sua primeira formação. E hoje você fez com que esse seu negócio lá atrás, que talvez nem tenha sido planejado por você, seus pais e tal, hoje
tem a sua roupagem, né? Fala sobre a sua essência, Tem né? muito a sua cara hoje em dia, né? Você fica muito ali. Tem muito a minha cara, assim. Eu acredito que sim. O fato de eu ter crescido nesse meio, né? Eu acho que eu costumo dizer que não tenho muito como dissociar a empresa das pessoas. Eu realmente dou muito valor para uma empresa que tem uma alma, uma empresa que tem uma pessoa. Não digo uma pessoa por trás, porque não tem uma só, tem uma dezena de pessoas por trás que colaboram com isso, né? Mas eu acho que quando você consegue perceber dentro de um produto, dentro de uma marca, alguém que realmente acredita naquilo e se mistura a pessoa com o CNPJ, com o CPF, eu acho que isso tem muito valor, assim, eu realmente acredito nisso, assim, então para mim eu acredito muito nisso, acho que assim, a filosofia do escritório é muito essa, assim, é sobre a nossa paixão de estar fazendo aquilo, Sim. Né? O quanto a gente se conecta com os nossos clientes, o quanto a gente está atento sempre a produzir algo que fale sobre eles, não é só um negócio, não é só para ser rentável, não é sobre isso, é sobre a nossa entrega, né? Isso. E é sobre o grande sonho, muitas vezes, né, do cliente. É legal a gente personalizar aí em cada detalhe. Sim. E falando em personalizar, a gente está falando aqui de dois profissionais criativos, cada um com a sua história, com a sua carreira, mas existiu um encontro entre vocês, né, uma parceria profissional há quanto tempo? Vamos fazer 7 anos. Nossa! É bastante tempo. Bastante tempo, eu lembro. Eu tenho memória muito ruim para algumas coisas, né? Você pode me corrigir, Nath. Eu lembro que um dia eu tava na loja e uma menina, com todo o respeito da menina, né? Que ela era ainda mais jovem, bateu e pediu meio que uma oportunidade mesmo, né? Falou, eu queria desenhar um produto. O que me chamou muita atenção, assim, foi a vontade e a... Se alguém não tem vergonha de estar se expondo, falando, não tenho experiência, mas tenho muita vontade e me sinto muito capaz. Isso me chamou muita atenção, assim, eu já falei isso pra Nath recentemente. E eu falei, tá bom, faz aí. Se você traz, faz e traz. Se for bom, eu vejo o que eu faço. Não, você já tem, né? E normalmente, eu vejo muito isso, quando você propõe uma coisa dessa forma para algumas pessoas, as pessoas tendem a espanar, sabe? E ela não, ela voltou com um produto como se eu tivesse sido contratada para isso mesmo, sabe? Sido paga para isso naquele momento. E não tinha sido. E aí eu falei, cara, ela é talentosa e dedicada, assim, e eu dou muito valor pra isso, assim. Então, a nossa parceria começou desse jeito, né, Nath? Quer falar um pouquinho mais? Olha, curiosamente, 10 anos atrás, eu tava indo pra minha primeira Revestir, 2014. Eu não sabia que existia essa feira, então vou tentar resumir essa história. E Color Mix já estava na Revestir na época. E a minha professora, ela falou, hoje vocês vão pra Expo Revestir, é a principal feira de revestimento. Eu tava na faculdade há 2 meses. E eu olhei tudo assim, muito encantada, né? Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa isso aqui, os estandes e tudo mais. E eu parei na Color Mix. A gente tava fazendo igual uma excursão de escola mesmo. E eu parei, eu me perdi da turma depois. Porque eu entrei na Color Mix e eu fiquei parada. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa e tal. Provavelmente a gente se esbarrou, né? Claro que a gente ia se encontrar anos depois. Mas foi o meu primeiro contato com a marca. E depois eu fiquei como seguidora assídua, assim. Tudo eu curtia, tudo eu comentava, tudo eu fazia. E aí teve um post em específico que eu fiz pra Color... Eu não tinha projeto, não tinha nada, né? Eu tava na faculdade. Que o Arthur curtiu. Eu falei, gente, eu quero morrer. A Color Mix curtiu, ai meu Deus, eu vou morrer. Eles me notaram. E aí, no final de 2017, eu acho que tava a Euroville em reforma. Acho que era isso que ia começar, da Yamagata. E aí a Color Mix começou a curtir minhas coisas e tal. E eu falei, gente, acho que não me custa nada ir lá. Assim, quem sabe? E aí eu fui na loja, eu tinha a minha primeira coleção assinada já, então eu não me sentia assim tão obsoleta, assim. Eu falei, gente, alguma experiência eu tenho, vai, e é em revestimento. Era em ladrilho. Qual que você tinha? É o abstrato? Exatamente. Gente, eu já usei seu ladrilho 45 mil vezes. Você sabe? Eu sei. Toda vez que eu vou lá escolher ladrilho, meu dedo vai assim, ó. Adoro aquele. Eu lembrava desse, é verdade. Adoro aquele. Aí todo mundo, Vanessa, de novo? Querida. Essa foi a primeira linha? A minha primeira linha foi... Eu fiz uma Legal. antes de tapete, mas era tapete com estampa digital. Ah. E aí eu lancei no mercado como a minha primeira DW, em 2017. Eu tava começando a pós, e aí eu lancei... Minha primeira coleção foi tapete. Aí eu passei pro ladrilho. Aí eu falei, gente, eu vou lá.
Era 17 de dezembro, o dia que a gente marcou. Eu combinei pelo Instagram da Color Mix. E eles falaram, nosso diretor criativo tem disponibilidade de segunda-feira, tal. Falei, tá bom. Fui, cheguei com o que eu tinha feito e tal, na maior simplicidade. E o Arthur falou, eu tenho um desafio pra você. Eu tô reformando a loja da Tabapuã e eu preciso que você faça um painel de mármore que ocupe a parede inteira. Falei, tá bom. É 17 de dezembro, ele falou, e eu quero pra janeiro. Falei, tá bom, temos Natal e Ano Novo pra isso, né? É isso, né? Você percebe que eu me sinto muito conectada com essa história, porque eu sou essa pessoa que nunca tive barreiras, assim. Nunca ninguém me pediu ou me deu um desafio que eu falei, não, tô cansada, tô com dor de cabeça. Não, eu sou essa pessoa que também quero. Quando a gente quer, você vê, não tem Natal, não tem Ano Novo. Eu lembro que eu já fiz peguei um projeto uma vez de uma loja em Moema, que era, sei lá, fevereiro, e eu tinha o carnaval pra fazer o projeto. Sei lá, já tinha viagem, já estava organizado. Simplesmente acabou o carnaval e eu falei, eu vou fazer esse projeto no carnaval, porque é importante pra mim, porque eu nunca fiz uma loja, porque a oportunidade tá aí. E aí, é interessante, né? Esse tipo de profissional, ele nunca... eu tenho uma convicção, nunca vai te faltar o lugar ao sol. Porque você tá sempre alinhada pra ele, E né? atenta. Atenta. Penso exatamente assim. Não é? Você enxergar a oportunidade, construir a oportunidade e fazer acontecer. E às vezes muitas pessoas esperam as coisas chegar, né? Chegar, ou a melhor oportunidade. Eu realmente acredito que a gente cava a nossa oportunidade, né? Sim. Eu falei, não tem Natal, não tem Ano Novo, eu vou entregar pra esse homem 10 de janeiro. O melhor painel de mármore que ele já viu na vida dele. 10 de janeiro tava na mão. Ele, mas já? Falei, já, tá aqui. E aí foi aí que a gente começou a parceria, basicamente, formalizamos isso, né? E aí teve o painel, teve uma coleção que a gente fez a DW de 2019 juntos, que aí era a minha segunda oportunidade com a marca. E agora seguimos aí com bilhetes. Exato. Aproveita, né? Vamos emendar então bilhetes. Teve aí, né, uma exposição montada na DW24. Ela já não está mais, ela ficou só no período de DW, certo? Ficou, ela foi feita pra DW. Ela ficou na semana da Semana do Design. Quem não vai ter que checar nas redes sociais agora. Eu tive a oportunidade, achei linda a explicação. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho disso, assim. Qual foi a proposta? Eu sei que as obras de arte que foram criadas vão seguir à venda, né? E a linha também que foi desenhada e chama bilhetes, isso, certo? Isso. Também vai estar aí para ser comercializada. Então, conta um pouquinho. Eu convidei a Nath pra... Na verdade, a gente se encontrou e tava pensando... Ela tava disposta a fazer a DW, eu precisava de um tema pra montar. E a gente falou, vamos pensar uma coisa juntos? Ela falou, já pensei. Né? Eu tô com uma ideia... assim, o ateliê, ele tem muito essa questão já natural dele, se apropriar das matérias-primas da Color Mix de revestimentos para produzir os objetos. Isso tem muito uma linguagem que a Nath trouxe também, que é uma linguagem de arte do dadaísmo, né? Uma corrente que chama Ready-Made, que é de peças prontas que são produzidas, a partir de peças prontas se produzem outros materiais. Então ela trouxe essa ideia que faz muito parte da nossa linguagem, mas faltava um tema para amarrar isso. Isso tudo bem, era um conceito para a gente produzir as obras a partir dessa ideia. E ela já estava pronta, com uma ideia de um bilhete e um revestimento pronto, na verdade, né? Falei, Arthur, você quer? Tá aqui. A ideia foi unir essa questão da vanguarda europeia, porque eu acho que sempre tinha que ter algum conceito, uma linha de pesquisa, junto com o que se propõe o ateliê. Então, em várias facetas a gente se une, né? Por exemplo, às vezes é para DW, às vezes é a comunicação, porque a Cália faz a comunicação da Color Mix. Então, a gente começou todo o trabalho com o ateliê desde que ele era um embrião, né? Então, desde 2020, a gente vinha fazendo juntos o branding, o conceito do ateliê, essa conexão que o Arthur tem com literatura, poesia, artes. Então, tudo isso estava envelopado nessa roupagem que eu criei na comunicação. E aí eu falei, eu tô com uma ideia, eu queria que fosse Color Mix de novo, e aí apresentei isso do dadaísmo. E aí a ideia dos bilhetes, eu comecei no ano passado, assim, como designer de superfícies, a gente fica testando, experimentando coisa igual uma criança, né? Às vezes eu vou na Calunga, as pessoas acham que eu vou comprar pro meu filho, que não existe. Porque quando ele existir, eu vou roubar os materiais dele. Então a gente começa a testar tudo, né? Massinha, biscuit, é uma loucura, assim, meu apartamento é uma loucura. E aí eu cheguei na ideia do papel, isso foi ano passado. Então acho que em março, abril, eu comecei a testar colagens com papel.
E aí eu cheguei numa história interessante com um envelope. Comecei a fazer uma sobreposição, umas camadas e tal, e guardei, porque eu falei, eu não consegui visualizar nada com essa ideia, eu vou guardar. Uma hora vai me ser útil. Eu tenho muitas ideias engavetadas, Como os literalmente. músicos, né? Os compositores que fazem uma frase, e guarda. aí depois E você espera. pega outra coisa, vem. Eu falei, não achei nada pertinente pra esse envelope, uma hora vai aparecer. E aí eu tive essa ideia, eu falei, gente, e se eu fizer um revestimento que pareça um envelope? Afinal, ele virou um bilhete, mas a ideia era essa, e aí eu já tava modelando o revestimento mesmo, porque ele é feito à mão, né? Ele foi feito artesanalmente, e aí cheguei pro Arthur e falei, bilhetes e correspondências, vamos seguir com esse tema? E aí partiu dessa ideia, mas estava um pouco vago, né? Bilhetes Eu de gosto quem, dessa. né? Eu gosto, a Nath também gosta muito dessa coisa do storytelling, de criar uma conexão. E a gente começou. Por que um bilhete? A gente começou a pensar, tá bom, um bilhete tem uma forma aqui, uma coisa que conecta. E a gente chegou a uma conclusão que o bilhete, de fato, ele é uma coisa. Pode ser extremamente efêmero, extremamente informal, mas pode ser muito potente, né? E a gente viu uma riqueza nisso. Pô, você tem uma coisa que pode ser um pedaço de papel rasgadinho, ou com envelope, ou não, mas que dependendo da mensagem que ele carrega, né? E a gente começou a pensar, que mensagem que a gente vai passar? Qual mensagem que a gente vai falar dentro disso? E a gente começou a pesquisar diversos bilhetes importantes na história da humanidade, assim. E foi um processo super interessante. Muito. Você passa a conhecer muita coisa legal, né? Eu adoro esse processo de pesquisa, né? E Quanto aí, tempo a gente tá falando, assim, antes? super rápido, foi um mês antes, assim, né? Um mês antes. A gente ficou falando um pouco antes de começar aqui. Falei, quanto tempo será que eles ficaram Eu tenho produzindo essa habilidade de me programar muito mal para algumas datas importantes. Então, um mês antes a gente começou a produzir tudo. Tá. É que a gente tem o dom da gambiarra de fazer a narrativa funcionar assim como ninguém. Parece que o negócio Mas foi existe uma pensado inteligência há 5 grande aí anos. pra conseguir E não é nem só- experiência, né? Na verdade, é um processo que eu acho que ele serve para qualquer área de criação. A partir do momento que você domina um processo criativo, você tem metodologia para isso. As pessoas às vezes acham, sonhou, talvez tenha algum artista ou pessoas que têm essa habilidade. Para mim, é um processo mesmo, de parar, pensar, justificar, então é bilhete. Por quê? A gente ficou horas conversando, eu fico andando de um lado pro outro. Pô, a gente chegou na essência, acho que o bilhete realmente tem uma comunicação. Vamos procurar qual? Nessa pesquisa a gente chegou numa relíquia, né, na verdade. Livro assim, né? imenso. Um livro imenso de bilhetes? de correspondências da Clarice Lispector, que ela trocou com a vida inteira dela, com várias pessoas. Isso foi catalogado. Eu tenho uma relação muito forte com a literatura, gosto muito disso, gosto muito do tema. E aí eu achei, putz, aqui tem uma mina de ouro pra gente se debruçar sobre criar. Então já tinha a ideia do conceito de como produzir as obras, que era a partir do dadaísmo, então tinha um processo. Tinha o bilhete, que era uma coisa que era importante. E tinha a obra onde se inspirar. A partir daí, criar é rápido, sabe? É rápido, já tem a fonte pra beber. O que vocês estão dizendo. Embasou É bem isso, e vai, embasa, né? Se embasou, e você criou. se apropriou Você se apropria, daquilo. é isso. Aí a gente resolveu escolher, dentre todas essas correspondências, 16 correspondências específicas, para cada uma delas nos inspirar a criar essas obras. E aí é uma questão de amarrar só, né? Igual pega uma linha, outra linha, vai amarrando e sai. Que legal. E aí vai amarrando tudo, né? Vai amarrando a posição estratégica de cada peça de arte para criar a narrativa, para criar autor guiado, né? Porque a gente quis transformar numa galeria de arte mesmo, com direito ao autor guiado, QR Code. Então tinha uma Vocês sinalização. movimentaram as redes antes, né? Mandem bilhetes. Sim. O que vocês falariam Uma para alguém de campanha. forma anônima, né? Vocês mandaram, vocês movimentaram na rede social para gerar esse Para as burburinho. pessoas engajarem, né? E acho que legal também, assim, a Clarice Lispector de uma outra, né, fase com o que a gente tem hoje. Né? Vocês tornaram isso mais contemporâneo, né? Sim. E essa coisa de engajar é muito legal, assim. Não foi uma coisa pensada no sentido, vamos engajar para. Mas foi, vamos colocar, já que a gente tá falando de bilhete, que bilhete que você escreveria aí pra... Mas isso é matemática muito que aproxima, né? Né? Eu já tenho vontade de escrever um bilhete aqui, né? Não é? É uma coisa... E acho que tem uma conexão também da gente estar se afastando desse lugar de simplicidade, de pegar um papel rasgadinho, Isso. fazer uma anotação e deixar para alguém. Isso agora muito a gente tá rico. com a ferramenta aqui e eu acho muito rico. Então quando você convida a pessoa a fazer esses passos para trás, gente que não teve nem oportunidade nessa geração de viver isso que a gente viveu.
né? Eu acho genial, assim. Não, e hoje em dia a gente tá na internet, no celular, no Instagram, toda hora recebe coisinhas. E tem o aviãozinho que a gente manda pras pessoas. Não deixa de ser uma forma de bilhetinho. Mas é muito mais legal receber um bilhetinho, sei lá, Muito. escrito. Escrito à mão. Escrito às à vezes. mão. Não, e é muito legal, porque no tour, né, quando vocês apresentam aquela parte dos recados, né, dos bilhetes, naquele... Ai, que pena que eu naquela não fui. impressão, Tô triste. muitos ali, vocês comentam, né, a ideia eram mensagens que talvez nunca fossem lidas, né, é totalmente anônima, então é muito legal, às vezes a pessoa tá brava, ou ela tá feliz, ou ela tá esperançosa, notar o sentimento de cada uma daquelas mensagens era um exercício gostoso ali na visita. Esse pra mim era o mais legal de tudo, de verdade, assim. Porque, para quem tá nos ouvindo e não pegou tanto, a gente convidou várias pessoas para escreverem bilhetes anônimos para pessoas anônimas. E todas as outras pessoas, todo mundo que foi até a instalação, podia ler esses bilhetes escritos. Então, é um exercício de você se colocar no lugar de quem escreveu ou de quem estaria recebendo. E sei lá, foram mais de 400 bilhetes. E é muito interessante como nos toca, né? Pelo menos pra mim, me tocava muito, assim, ver um bilhete que... Me dava vontade de saber mais. Exatamente. Será que tinha atrás desse? Exatamente Legal, isso. gente. É super legal. E aí esse tempo de maturação que a gente teve, foi assim, uma semana que a gente fez de campanha. Porque a gente queria já aguçar essa ideia das pessoas voltarem a escrever, mesmo que fosse por um formulário. E aí, quando a gente recebe aquele rolo com todas as mensagens, fica aquela história de... Muitas pessoas ficaram com um nó na garganta e a gente percebeu isso nessa exposição. Porque eu acho que é muito interessante uma galeria que tem obras... Pra você ver, a nossa galeria era interativa, né? Você podia tocar em tudo, era diferente das outras. Mas experimentar reflexões particulares. A gente via as pessoas que foram em grupo, individualizadas, lendo os bilhetes isoladas da vida, assim. Gente que saiu com os olhos marejados, assim. Então, acho que pra gente representou absolutamente tudo. Se coloca, muito né, legal. no lugar. E a arte tem isso, tem esse poder, né? Tem. De nos tocar em lugares que a gente nem imagina, né? Aquela coisa de você se exercitar, sentir uma dor e falar, nossa, não sabia nem que eu tinha esse músculo. Acho que a arte é isso. Às vezes é uma coisa que pra alguém não diz nada, mas pro outro é tudo. É tudo, exatamente. É isso aí. Nossa, especial. Muito. Eu adoro esse campo da arte aí. Vamos falar um pouco sobre empreender dentro desse ramo de arte, de arquitetura e de design. Arthur, você, né, você entrou na Color Mix, era uma marca que já existia. Na verdade, a Color Mix surge junto comigo como profissional. Meus pais tinham outras marcas, eles foram sócios de outras marcas, tinham a própria Euroville. Tá bom, teve então Exato, exatamente. Aí meus pais se separam, e aquela coisa familiar, eles separam as empresas ficam para minha mãe, e meu pai vai começar um novo negócio, e ele chama os filhos para participar com ele. Então foi uma empresa do zero, que a gente surgiu. Meu irmão teve basicamente a ideia do negócio, foi do meu irmão mesmo. Que é um pouquinho mais velho. E hoje ele assume outra área da... Ele cuida da parte financeira. Meu sócio na área financeira. Hoje somos só nós dois. Meu pai já não tá mais presente na empresa, né? Tá super presente aí como pai, como avô, mas na empresa já tá há bons anos que ele não faz mais parte. E a gente se divide dessa forma. Mas foi um desafio, e eu acho de fato que a empresa amadurece muito com todos nós, mas comigo como empresário, que também vou amadurecendo como pessoa, né? Sim. A gente iniciou a empresa com uma ideia de ser uma distribuidora, a gente importava um produto de marca própria e distribuía para o Brasil inteiro. E eu era aquele representante comercial, ficava viajando e montando showroom. Então eu desenhava showrooms nas lojas pelo Brasil inteiro, rodei todos os estados do Brasil, abrindo pontos de venda. E com o passar dos anos, a marca vai crescendo, vai recebendo mais produtos, eu vou me dedicando mais a desenvolver produtos. A gente percebe que ser uma distribuidora é muito interessante, mas a gente precisava estar mais próximo do consumidor, mais próximo do especificador. Então a gente não deixa, né? Porque a gente ainda continua distribuindo para parceiros incríveis. Mas a gente olha também, não só para o revendedor, mas começa a olhar para o consumidor final. Para o especificador, para o consumidor final, e aí nos abre outro leque de possibilidades, de personalização, de avançar muito nessa relação de parceria com o arquiteto, com o designer, de desenvolver produtos. Então hoje a gente tem esse relacionamento muito próximo do consumidor, muito próximo do arquiteto, do designer, com as lojas próprias, e tem também a distribuição.
E esse processo foi o processo da minha vida, né? Fomos fazendo juntos, aprendendo. E aquilo, acontece um desafio, o que está acontecendo agora, migra. Eu costumo dizer, se a gente fizesse o que a gente faz há 20 anos, eu não estaria aqui. E nem se a gente fizesse como empresa só o que a gente faria há 10 anos, a gente também não estaria aqui hoje. A gente vai se reinventando, O tempo acho que é uma todo. evolução natural, É o né? tempo todo. Sabe uma coisa muito legal que eu vejo, assim, com todo o meu respeito, né, ao design de superfície, mas a gente, como arquitetas, né, que somos parceiras da loja, a gente às vezes assume esse papel de designer de Sim. superfície, Super. porque é uma loja que permite personalização, né? A gente pode também criar algo para o cliente e desenvolver. Então, é legal a gente, como profissional, né, ter a oportunidade, porque somos todos de criatividade, né? Sim. Sim. Ter a oportunidade de propor algo diferente para um projeto. E tem uma hora que eu acho que esse bichinho pica a gente. Porque esse ano é um ano que eu tô nessa. Desenhando linha de tapete, desenhando linha de mobiliário. Já vou te ligar. Pode ligar. É isso, eu nunca tive essa frente no escritório. Eu acho que muito em função da demanda toda que a gente tem e tal. Mas em algum momento bateu pra Tem a mim, assim. necessidade. Falou assim, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero desenhar, eu quero, né, usar o meu lado criativo pra produzir outras coisas. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo na arquitetura, assim, que é uma coisa que eu adorava. Eu fiz a faculdade feliz mesmo, assim. Eu brinco que eu não poderia ter feito outra faculdade. Você pode desenhar na micro escala, pode desenhar um talher, pode desenhar uma cidade, sabe? E é o mesmo desenho. É isso. Sim, lógico que tem conceitos diferentes, propósitos diferentes, mas é o mesmo desenho. Isso é muito rico na profissão. Sim. Eu acho que para alguém que faz arquitetura, faz interiores, você poder também desenhar a casa e desenhar exatamente o objeto que você quer, pô, deixa seu trabalho ainda mais autoral. Eu vejo dessa forma, pelo menos, né? É muito, muito bacana. Você olhar aquilo e falar assim, puta, fui eu que pensei daquele jeito. Aquelas, putz, eu acho genial, assim, esse trabalho. Então, assim, apresenta-se a arte e permite que outros também, né, façam Consumam dessa dela. E tem uma- consumam e façam. E tem uma questão financeira também que é muito interessante, porque você passa a ganhar royalties das peças que você eventualmente desenha, né? Sim. Isso também é uma outra fonte de renda pro arquiteto que vai lá ganhar pro resto da vida algo que ele desenhou. Acho Eu que comecei na ladrilar. E aí aconteceu uma coisa curiosa recentemente, que eu desenhei um ladrilho para um cliente ano passado lá, acabei usando na minha casa. E aí uma cliente no domingo me mandou uma mensagem que tem um painel no Einstein com o meu ladrilho. Eu não sabia. Aí ela falou assim, você tá chique, hein? Eu falei, meu Deus, onde é isso? Ela falou assim, tá aqui na lanchonete do Einstein. Eu falei, me encheu assim o coração. Sim. Não é o que a gente sente? Você fala assim, nossa, que legal, quero mais. é muito incrível, né? É muito bom isso. E aí, assim, a gente tá falando aqui do personalizado, da arte, no mínimo detalhe, né, apresentado ali ao cliente. Como que vocês enxergam o cenário, incluindo agora mais tecnologia? A questão desses softwares que criam e repetem padrões, ou que propõem algum tipo de inteligência artificial. Isso é um problema ou é um aliado? Eu vejo como um aliado. Eu vejo como um aliado, como a internet foi lá atrás, como os programas de CAD foram lá atrás. É claro que eles estão muito mais inteligentes, pessoas talvez menos capacitadas conseguem produzir coisas muito interessantes, né? Mas acho que todo mundo tem que se adequar. Eu acho que aí vem para somar, para nos deixar melhor como profissionais. No fim das contas, eu vejo muito valor nas ideias, assim. Eu acho que, claro que executar é importante. Não adianta você pensar e não ter habilidade para executar, né? Mas a ideia é o que vale mais. Eu acho que você teria a ideia, não importa como ela é executada. Se eu aí te ajudar a fazer aquilo, tá aí para isso, sabe? Eu acho que tem algumas barreiras e limitações que a gente vai ter que avançar muito em partes técnicas, legislação. Tem essa questão também de direito autoral, que é algo bem delicado e que acho que a gente ainda vai avançar muito. Mas eu não tenho medo. Eu acho que aí é um aliado. E quem não estiver estudando sobre isso, rapidamente vai ficar para trás. Eu tenho pensado bastante nisso também. Eu acho que a gente tem que surfar. Não adianta a gente se paralisar, porque daí sempre vai ter quem vai chegar junto, É isso. né? E a gente não pode se tornar obsoleto. Jamais. Não, ainda mais com a vida inteira pela frente, não, Exato. imagina. E num mercado extremamente competitivo também, que é o nosso, Muito. né? Eu acho que a gente precisa correr atrás, como sempre. Assim, eu vejo alguns designers, por exemplo, e eu não vejo, eu de verdade, pode ser que amanhã eu mude de opinião e tá tudo certo,
mas eu não vejo demérito em alguns designers projetando objetos a partir de aí, sabe? Porque eu acho que ele teve que ter uma ideia, ele tem que colocar um prompt lá, um comando muito bem amarrado para aquilo sair bem feito. E aí depois daquilo ainda tem o desafio de executar, de comercializar. Tem uma série de desafios que eles não morrem. Se você pegar uma peça só pela peça, isso sempre existiu. Sempre teve ótimos desenhistas de peças, que às vezes as peças não emplacavam. Então eu não vejo demérito em artista ou designer, seja lá quem for, que está criando com esses auxílios. O que eu vejo demérito, com todo respeito pode existir, é contra plágio, cópia. Aí sim eu acho que Se for autoral, né? Se tiver a essência da pessoa, só tá usando uma ferramenta, como a gente usa várias dentro do nosso segmento, né? Mas eu acho que dentro dessa tecnologia, ir à papelaria, como você falou, e comprar diversos materiais e fazer um teste, eu tenho a impressão que começa a ganhar mais valor ainda. Sim. Esses testes manuais, né, o material diferente, um ser humano ali testando, errando, testando, acertando, eu vejo mais valor dentro, sem perder da tecnologia, mas sabendo que existe um experimento humano ali também. Eu acho que é um pouco da valorização não só do profissional, mas também do tempo. Porque, por exemplo, em muitos casos a gente tem que usar todos esses artifícios da tecnologia para dar tempo de executar tudo que a gente está pensando. Sim. DW ajuda a gente nisso também, sabe? Vários dos nossos projetos precisam ter aí um ganchinho para a gente agilizar, mas toda a ideia, todo o contexto é nosso. E aí, nesses poucos momentos que eu vou criar uma linha, que eu vou assinar uma coisa, eu até falo para a pessoa que vai fabricar e tudo mais, olha, me espera 1 ano, me espera 5, mas eu vou entregar o negócio do jeito que eu preciso. Porque se eu for direto para um CAD, um SketchUp ou qualquer coisa, eu não me sinto bem. Não é desvalorizando nenhuma das pessoas que vai direto para isso. Criativo, né? Mas me faz muita falta não poder experimentar, modelar, testar, porque eu sei que eu não vou conseguir modelar isso nenhum software. Ainda não conheço quem faça isso. Então, acho que acaba valorizando isso em específico. O tempo que o profissional demandou para executar esse determinado produto. Acho que é mais ou menos por aí. Sei. E quais são as influências artísticas favoritas de vocês, assim? E como essas inspirações refletem nas obras de vocês? Que difícil. Eu acredito muito, assim, que tudo, o tempo todo, a gente tá pegando referência, assim. Lógico, tem artistas incríveis. Eu até tô super ansioso para assistir um documentário de um artista que chama Anselmo, que é meu artista favorito e saiu... Consegui baixar agora, porque não tem no Brasil para assistir. O Anselmo Kiefer. Eu não sei se a pronúncia correta do nome é esse, assim. Mas eu acho que em tudo mesmo a gente pode se inspirar. Eu até... Para as minhas pinturas especificamente, eu prefiro beber de outras fontes do que das artes plásticas, assim. Eu acho que faz todo sentido isso. Eu prefiro ir em outros lugares. Eu vou numa exposição para contemplar e admirar um artista. Mas quando eu quero buscar alguma referência, alguma coisa, eu prefiro ir, sei lá, para a natureza ou ouvir uma música. Eu tenho uma piração no cotidiano. Tem muito a ver com a Clarice ou com outros artistas. Assim, eu acho que o nosso cotidiano é tão rico, que eu piro nas questões humanas, eu piro nos conflitos internos, muito mais do que, sei lá, numa meditação ou numa coisa mais... Que te prepara para, né? Exato. Eu entendo isso. Eu tinha um curso de cores, eu digo tinha porque acabou, foi a última versão agora com a Duda, do Dacena. E o nosso curso, inicialmente, tinha uma coisa inspiracional e a gente falava especificamente sobre isso. Você não precisa ter uma paleta específica, você não precisa ir lá no Pinterest, você vai à feira. Você tem lá 3 cores de batata. Isso. Né? Você tem as flores, a natureza e cinema. E paletas milhares, né? Isso tudo pode te inspirar. Muito. No meu caso específico, como artista, se eu pudesse falar onde eu tenho uma maior inspiração, é na literatura. Eu acho que nenhuma das artes ela é tão poderosa quanto a literatura. Porque ela consegue fazer a gente imaginar muito. E ela, ainda mais um país como o nosso, ela tem um poder social de transformação riquíssimo. Assim, eu realmente acredito que a educação é a única forma de transformação. E a literatura é a maior ferramenta que a gente tem para isso. Né? Então eu tenho uma relação muito profunda com a literatura. Até por isso que eu pinto muito em livros, eu gosto de contar história através das pinturas. Né?
A minha piração quanto à arte está na literatura. Legal. Completando a resposta anterior que você me perguntou. Perfeito. E você, Ná? Eu acho que eu descobri aqui uma das maiores características de a gente ter se unido. Porque eu sei disso, mas eu também bebo dessa mesma fonte. Por exemplo, eu não tenho um nome aqui para citar, porque é só ver essa última criação. Eu me inspirei no papel, no bilhete. Eu não tenho nenhuma coleção, nenhuma produção que não seja de coisas do cotidiano. Eu não tenho uma pessoa base, mas eu sempre gostei muito também da leitura e da literatura. Minha preferida não é a Clarice, é a Lígia. E eu sempre me encantei por essa questão que envolve o lúdico, o dramático, o cênico e envolver as pessoas em sensações. Então, quando eu tô pensando em criação, eu não tô pensando exatamente num conceito, num estilo, num movimento artístico. Isso do dadaísmo foi uma coincidência, que eu achei que valia a pena. Mas, em geral, eu não tô ligada nem a movimento. Eu tô ligada geralmente à cor, que foi uma luta, viu? Semana passada ficar toda neutra, toda bege. Ah, pra mim também é. Às vezes eu chego num evento, tá todo mundo bege, eu falo, tinha dress code? Porque eu tô de vermelho e amarelo. Daí a pessoa fala assim, acho que eu não tô no evento, acho que eu vi errado. Então, assim, eu sempre pensei na criação por experimentação e na sensação que eu causo para a pessoa. Não tem uma fonte específica, mas eu acho que sempre a leitura me proporcionou esses caminhos. Então eu acho que é isso, assim, e cotidiano puro. A gente estava falando agora há pouco de tecnologia, né? Do uso da inteligência artificial. Essa sensação, esse sensorial que você diz, não tá, né? Não tem no robotizado, vamos dizer assim. Não tem. É muito especial isso, né? É. E a gente sempre fala aqui, né, da história de como a arquitetura, o design, do mínimo detalhe ao grande, influencia a vida de alguém. Vocês pensam nisso na hora que estão criando o produto, então? Eu acho que das coleções que eu tenho, dos produtos que eu já pensei, eu entendo que eu nunca faço por mim. Eu faço pensando o que a pessoa vai interpretar do que eu desenhei. Porque quando eu vejo vocês, os escritórios, personalizando o que eu fiz, para mim isso rendeu 30 mil vezes mais do que a minha criação. Porque vocês acabam criando junto comigo. Eu entendo que todo o processo do design de superfície ele é colaborativo. Sim. Porque vocês imaginam Faz sentido. técnicas... A nossa paginação potencializa o seu desenho, né? Exato. No meu ponto de vista, assim, tem vários, mas uma das diferenças da arte pro design é essa, assim. Eu, quando crio um produto, eu não crio pra mim. Eu crio pra alguém, com uma função, aquilo com um objetivo. A arte, eu crio ela só pra mim. Eu faço porque eu preciso fazer e pôr pra fora. Se vai agradar, se não vai agradar, né? Aí é uma outra questão. Produto, a gente tem esse desejo, pelo menos eu, quando eu desenvolvo uma coleção, ou quando eu aprovo uma coleção, eu tenho esse olhar pra quem vai consumir. O olhar tá totalmente no terceiro. A arte, ele é individual. É interessante você falar isso, porque também tem um artista que produz sob uma demanda, né? Acho que tem dois segmentos. Sim. Eu acho que tem artistas que têm essa liberdade, que podem se expressar e que bom. Mas tem artistas também que acabam tendo que se enquadrar para uma coisa mais comercial e que… Sim. São dois segmentos, que acaba virando um produto mais catalogado, eu diria, né? Não tão… Escalonado, talvez, né? A pessoa consegue, às vezes, alcançar muito mais pessoas consumindo a arte dele, né? Sim. Ela supre uma necessidade, mas é uma necessidade generalizada, né? Não é personalizado. Supre também. Tem mercado, né? Tem mercado para ambos os perfis. Vocês têm obras especiais? Tipo, essa aqui, nossa, Não, eu tenho assim, como artista, eu pinto, basicamente, né? E tem várias obras que eu tenho um carinho especial. Mas a partir do momento que você entrega, aquilo é da pessoa, sabe? E tem uma obra específica que eu fiz pro Tribunal de Justiça. E é um painel que ele é público. Então eu acho isso pra mim tem um carinho diferente, sabe? Sim. E é engraçado que às vezes eu vejo várias pessoas passando na frente, tiram foto. E aquilo tem uma relação com a cidade e com o entorno que é diferente de uma obra que a pessoa tem um dono residencial e tá guardada. É como um filho que você entrega pro mundo, né? Pode ser piada que eu vou dizer, mas o meu ladrilho, eu tive essa sensação. Eu falei assim, nossa, ele tá no mundo. Eu nem sabia que ele podia estar ali, não é isso? Muito gostoso.
Eu acho que é a repercussão que isso toma. Então, assim, o ladrilho, te entendo. Você lembra, né? Eu lembro Que do foi meu momento que eu primeiro. desenhei aquilo ali. Eu tava com uma lapiseira e um papel na Sim. mão. E aquilo, gente… E bastava. Exato. É. E como empresa, né, assim, é muito interessante também você desenhar um produto e isso tomar proporções que vão muito além de você, sabe? De ver… Tem produtos que a Color Mix lançou que foram muito inovadores no mercado quando eles lançaram, sabe? É claro que a gente surfa as ondas e tem que estar sempre antenado, não pode deixar nenhum movimento passar, mas quando você consegue acertar um produto que ele é realmente novo e aquilo muda um pouco, não sei se muda, mas agrega na arquitetura, agrega em muitas pessoas procurando, você vê uma identificação em vários projetos com determinado produto, isso é muito rico também para a empresa. Demais. Você tem um preferido? Não porque eu esteja aqui ou por conta da DW, mas o meu preferido vai ser o bilhete. Porque eu acho que todos os dias desse tour eu chorava. Todo dia que terminavam os tours, eu chorava, porque eu acho que é um dos projetos mais especiais da minha vida, que tem um tempo de maturação, que foi executado com maestria por alguém que topa as ideias, assim, total. E porque ele representa muita coisa pra mim, muitas mensagens lá poderiam ter sido eu que escrevi, muitos bilhetes poderiam ter sido eu quem escrevi. E eu acho que ele é o mais marcante pra mim, porque só dele ter tocado esse tanto de pessoas, pra mim valeu muito, mas eu acho que o que vai ser feito dele agora também me marca muito. Tanto que eu acho que eu vou tatuar um bilhetinho. Vai ser Não, isso foi muito legal do tour, né? Aliás, então. no final do tour, a gente eu podia escolher ali uma frase, todas da Clarice, né? Sim. E eram decalques. Então a gente ainda podia… Eu tenho várias tatuagens, né? E eu acabei de fazer 3. Eu fui no estúdio, Caramba! fiz 3. Fiz mais 3. Eu na vida. Não, e aí eu fiz o decalque, fiz no braço, né? Um desenho bonito, uma frase bonita e tal, e postei. A minha irmã me manda mensagem, assim, 5 minutos depois. Eu não acredito que você fez mais uma. Muito bom. Desesperado. Não, uma Assim, brincadeira hoje muito não legal. fiz, mas… Mas Falei, farei. não, essa aqui eu tô ensaiando. Farei, Acho que farei. ficou bom o lugar, o tamanho. Ela, realmente, ia ficar legal mesmo. Porque é isso, eu acho que brincou com todo mundo. As pessoas saindo tatuadas, né? Com mensagens profundas, né? Eram curtas e bilhetes, né? Clarice deixou bilhetes para todo mundo. É isso aí. Aí eu testei 10 lugares diferentes nos 5 dias. Acho que agora sai, hein? Primeira tatu sai. Nossa, que legal. Tatuagem é um negócio maluco, né? A gente faz uma, quer fazer outra, quer fazer outra. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho 3. E a última é o nome do meu filho aqui. Agora eu tive outra filha. Aí e agora, né? Daí o meu próprio filho falou assim: mãe, você não vai fazer uma tatuagem da Malu? Falei, se você tá me cobrando, imaginar aquela crescer, né? Vou ter 4, com certeza. E é uma demonstração de arte no nosso corpo também, Meu né? filho Porque a ficou gente chocado. escolhe o que representa aquele momento. O dia que eu fiz, ele ainda, sei lá, já deve fazer uns 3 anos, ele tem 10, ele tinha uns 6, 7. A hora que eu cheguei em casa e ele olhou, ele é muito emotivo, meu filho, mas ele olhou e falou: mãe, você me tatuou aqui. Ai, que fofo. Aí eu falei, ele quis dizer assim, gente, ela me ama muito, sabe assim? Muito fofo. Eu falei, é isso, Caetano, é isso. É muito legal isso. Muito. E falando um pouquinho de filho, né? Eu acompanho vocês dois, né, em redes sociais. E os seus filhos já têm, né? Qual que é? A menina ou o menino que tem mais essa veia artística? Os dois, acho que os dois têm muito, assim. A minha filha é mais nova, a Lina, por conta da Lina Bobardi, uma homenagem à Lina Bobardi. Lindo nome, né? Obrigado. Não, e ela é um charme, né? Ela é. Eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito, mas… Não, ela tem um cabelinho assim, ó, que ela coloca meio de lado, assim, coisa mais… Eu sempre acreditei numa coisa assim, que criança gosta de estar com os pais. Se você der atenção, eu sou artista, gosto de fazer atividades manuais, meu passatempo, as coisas que eu gosto de fazer são essas. Eu não sou uma pessoa da tecnologia. Meu filho quiser jogar videogame comigo, ele vai penar um pouco, porque eu não sou essa pessoa. Sei. Mas então eles gostam muito de fazer as coisas que eu faço. Então tudo que eu gosto de fazer, eles parecem 2 miniaturas, porque eu gosto de cozinhar, eles estão cozinhando, e eles cozinham super bem já. A minha filha ama pintar, porque ela mais gosta de fazer é pintar. Você fala para ela que ela quer ser, uma das coisas, né, das várias, é ser artista. Que legal. E eu acho que criança quer estar com os pais, cara. Então se você puder passar…
dedico Uma parte, ótima influência, a gente né? parte importante da minha vida para a educação deles, assim, Exato, sabe? acho que a gente tem esse poder, a gente tá ali para inspirar os nossos filhos, né? É. Então, Caetano, por exemplo, lá em casa a gente é bem musical também. Meu marido é músico, eu cantei por um tempo. Quando eu tava grávida, eu cantei muito grávida. E o Caetano hoje, o que ele mais gosta de fazer é cantar. E tá no coral da Palavra Cantada agora. Que legal. E ele ama. E outro dia ele entrou no meu quarto. Só uma pausa. E o nome dele é uma homenagem. Caetano. pra ele, né? Hoje é Caetano Veloso. Boas referências de pai, boas referências de nome, nossos filhos têm, né? Exato. E aí ele entrou no quarto com um fone que o pai tinha acabado de dar pra ele e tal. Ele ouve muito. A gente fala que se ele não for músico, ele vai ser produtor musical, porque ele tem um gosto, ele tem uma profundidade de repertório que você fala, não é possível. Agora ele tá no momento Elis Regina, que ele tá mergulhado. Gente, olha Na isso. Elis, E aí, ele entrou, tava tocando Overjoyed, do Stevie Wonder. E eu cantei muito essa música. E aí, foi muito legal, que eu falei, olha, mãe, olha essa música. Eu falei, conheço, já cantei essa música. E procurei, em 2012, uma gravação de eu cantando essa música numa aula. A hora que eu mostrei, ele deitou assim no meu, toda arrepiada, deitou assim no meu colo e falou, mãe, isso é muito legal. Olha que demais isso. Tem coisa mais legal que isso? Filho, por que ele? Isso é muito legal. Que bom. Mas enfim, a gente tem esse poder, eles vão se inspirar. Então a gente tem que ter cuidado, né? Sim. Pra sermos bons exemplos. Mas dificilmente eles vão cair num lugar muito diferente daquele que eles vivem no cotidiano deles. Então se tem muita música, vai ser muita música. Tem muita arte, É isso. vai ser muita arte. Esse fim de semana eu recebi vários amigos em casa dos meus filhos e um deles viu as coisas lá em casa assim, falou, tio, é verdade que você é artista? Eu falei, sou artista. Ele, então a gente pode pintar e mexer em tudo que a gente quiser aqui? Ele pode mexer em qualquer pincel legal. aqui. Não, isso é muito legal. Porque normalmente não, né? É. Não suja, não faça. Exato. Eu sou até meio chata em casa, mas eu acho que na sua casa do meu filho ia amar. Porque eu tenho um tio artista plástico também, e o Caetano vai bastante lá. E ele pinta sempre e tal, e o Caetano foi pro elevado. Eles moram em frente ao elevado. Aí foram todos, cada um com uma tela em branco, pro elevado pra pintar o cotidiano. Caetano pintou a tela, voltou, minha mãe enquadrou, tá na sala dela. Então se você instiga, se você incentiva, eles mergulham, Eles são uma esponjinha, né? Eles mergulham. Nossa, que legal, inspirador. Bate bola? Vamos no bate-bola, então. Então vamos. Ai, tô tensa. Bom, depois dessa DW, o que vocês acham que de fato vai ser tendência? E o que não pega de jeito nenhum? Respirei até fundo. Meu Deus. Vocês sabem que eu fiquei presa, né, na Color Mix todos os dias, né? Eu não visitei nada, eu não sei o que tá acontecendo, não sei de nada. Mas eu Olha, vou dizer... eu sei que fiquei presa, eu já... Nossa, presa uns dias. Na bio. a tendência é essa, né? Olha, mas pela experiência que eu tô tendo desses últimos anos, eu vou dizer da parte de superfície, da parte arquitetônica mesmo. Eu entendo que as pessoas estão, assim, chegando num ponto de exaustão de tanta mesmice que a gente já viu, assim. Quando eu digo, é assim, marmorizados, madeirados. Não, cimento queimado. Nada contra, todo mundo precisa ter, inclusive. Nós precisamos dele, mas precisamos demais. Mas né? eu acho que uma personalização restrita. Eu vi nos últimos anos que todas as criações que eu tentei fazer com muita opção de cor, muita opção de acabamento, muita opção daquilo, todo mundo escolhe o que tá pronto. Não exatamente por preguiça, mas porque se a gente é quem tá condicionando isso pro profissional, vocês acreditam e absorvem isso. Então, em certos momentos, vocês querem personalizar. Em certos momentos, é o que temos aqui para oferecer. É o que tem pronto. Então, eu tô percebendo muito esse retorno. Não vou dizer de memória afetiva nem biofilia, tá? Pelo amor. Isso, então, eu já respondi o contra, tá? Adorei! Memória afetiva e biofilia, eu quero morrer. Que ótimo. Porque nunca existiu mato, né? A natureza passou a existir uma agora. super novidade. É bem novidade. Então, já respondi o contra. E o a favor, eu acho que é essa personalização mais contida e o colaborativo. Eu tô sentindo que cada vez mais nós já somos um grupo restrito de arquiteto, designer e tudo mais. Parece que são milhões, mas quando você entra numa DW, você conhece absolutamente todo mundo. Então, nós somos pequenos.
Cada vez mais a gente está entrando nessas collabs poderosas, nesses projetos menores, mais restritos. Não tem essas coleções imensas. Eu acho que está todo mundo tentando colaborar agora para sair coisas diferentes. Coisas mais autênticas. Isso é um vendo esse caminho movimento. super rico, né? É. E de oportunidade. Porque quando você trabalha em dupla, em trio, você aprende muito com o outro. Muito. Então, isso é muito rico. Essa coisa de você pegar aqui o seu... Né? Aquela coisa assim Não vou compartilhar, né? Não, é gente. um movimento oposto. Exato. Isso é muito legal. É. Muito. Eu tenho um pouco de receio da palavra tendência, né? Eu sempre falo isso, assim. Ela é polêmica. Eu acho que ela, quando ela tá num lugar de modismo, eu acho que a gente cai num consumismo bobo e passa a acreditar realmente que tem uma cor que todo mundo tem que usar, sabe? Uhum. Eu acho que isso é puramente comercial. E tá tudo certo, a gente tá aqui no mundo capitalista e faz parte. Tendência, pra mim, são hábitos que muitas vezes determinados grupos seguem como modelo de vida, como padrão de vida. Acho que isso é uma tendência, né? E hoje eu acho que a gente tá numa fase de respeitar muito as diferenças. Então, cada vez menos a gente vai encontrar uma tendência. Eu acredito em vários pequenos movimentos, vários pequenos movimentos em que as pessoas fazem em conjunto, que aquilo marcam épocas, isso, e para mim tendência é isso. Não é um produto, assim, a gente tem já de anos atrás essa coisa de abrir a cozinha. É muito comum, quando eu era criança não tinha isso, né? Cozinhas abertas, isso é uma coisa que veio já de anos, foi uma tendência, as pessoas hoje em dia, olha quantos programas de gastronomia tem na TV, olha quantas pessoas estão conectadas com isso, então é uma tendência. Mas não é para todos, né? Não e aí se conecta não é pra super com o todos. que você está dizendo. Eu também compartilho com isso. Exato. A tendência não tem que ditar nada, Não é tem o seu modo de vida, isso. né? Então acho que hoje a gente tem aí várias empresas, vários arquitetos, vários designers, olhando com esse olhar muito particular de cada um. Acho que sim, é meio incoerente isso, mas acho que a tendência que a gente tem mesmo é tentar olhar para o indivíduo, entender as necessidades daquele indivíduo que muitas vezes tem identificação com outros grupos, mas acho que a gente nunca valorizou tantas diferenças e isso é muito rico e muito positivo. Sim. E aí cai um pouco na história da personalização, né? Se a gente quer estar próximo, ter uma identidade com alguém, a gente personaliza os produtos para cada um deles. Sim. Então acho que isso é um momento que faz a profissão do arquiteto, do designer, muito rica, assim, de muitas possibilidades. Essa coisa de, vamos fazer todo mundo igual para todo mundo, também. Aí vai muito de classe social, perfil. Sim. Mas, não sei se eu falei, não falei nada, mas... Não, tá Deu bem tudo claro. certo. Mas tá acho que é tudo isso, certo. sabe? É E, isso. gente, para finalizar aqui nosso bate-bola, vocês têm alguma indicação, para quem nos acompanha, de algum nome ou expressão artística para quem quiser se aprofundar mais? Por exemplo, conheçam melhor o modernismo ou um artista específico, para alguém que não está inserido nesse meio da arte? Eu vou colocar a minha referência, que é a base que eu tenho no design de superfícies, que eu acho que eu comentei no comecinho, que é a Renata Rubin. Ah, legal. Por quê? A Renata, eu comecei estudando na pós, quando eu decidi que eu não ia fazer projeto igual todo mundo. Eu falei, vou fazer esse negócio aí que as pessoas assinam coleção. Na minha cabeça era isso. E aí eu descobri que isso tinha nome, era design de superfície. E pra mim foi um baque quando eu terminei o TCC, me formei e 5 anos depois eu conheci a Renata pessoalmente, né? Porque eu li coisas de alguém que pra mim era a base completa. Porque é uma profissão pouco falada, pouco explorada. Nem existe, né, um curso de especialização de design de superfície. Eu terminei a pós com esse tema para ver se eu avançava, se eu evoluía nele. E ela trouxe isso para o Brasil em 1980. Então, todo mundo que tiver curiosidade sobre o que porque às vezes fica muito restrito que superfície é desenhar revestimento e tecido. Basicamente é isso, né? As superfícies. Uhum. Mas, na verdade, o design de superfície, ele estuda tanto a parte plástica e estética, que é isso que vocês estão vendo nos bilhetes, no ladrilho, no tapete e tudo mais. Mas o design de superfície, ele estuda muito a parte sensorial, que experiência que a gente vai causar para o usuário. É quase uma experiência do usuário da tecnologia focado em superfície. E é o momento que a gente também trabalha com o 3D e o 2D. Então, é um link com a arquitetura.
Então, eu acho uma pessoa importante, imprescindível Legal. pra gente estudar e pra gente conhecer que quando a gente assina uma coisa, primeiro que não é pra gente, é pra pessoa. E segundo que você tem que assinar pensando na sensação. E não que vai ficar bonito ali, branco, né? Acho que é isso. Uma pessoa que eu indico muito. Muito bem. Eu vou lá atrás, assim. Eu vou indicar meu livro favorito, que é O Grande Sertão Veredas. Eu acho que é um livro um clássico da literatura brasileira, extremamente rico, extremamente descritivo sobre o brasileiro como povo, e que se fosse em inglês seria maior que Shakespeare. Então, Olha. então leiam Grande Sertão Veredas. Demais. Que Sabe o que legal. você falou? E eu fiquei com muita vontade de ler de novo, porque a gente lê todos esses livros na época da Mas numa fase que escola. a gente não tem muito Numa Não tem fase que maturidade não tem nenhuma. maturidade. Não tem nenhum. E aí eu sei que, assim, esses escritores, eles são altamente descritivos. E eu lembro da sensação de você ler e imaginar todos esses espaços e tal. Mas hoje, aos 44 anos, provavelmente É outra vai relação. Vou te contar depois, se eu conseguir um tempo pra ler. Esse livro, muito legal. Bom, gente, a gente queria agradecer vocês por terem vindo, por terem batido esse papo com a gente, tão gostoso, né? Ai, Os uma papos aqui delícia. são muito gostosos, porque a gente começa sem ter a menor ideia de pra onde a gente vai. E sempre a gente chega em lugares muito legais, né? Muito novos também, Muito né? Aqui novos. a gente trouxe temas bem diferentes, né? Para todo mundo aí, quem não conhece, conhecer. Exatamente. Agradecer você também que está aqui, ouvinte, nos ouvindo ou nos vendo. E dizer que a QUni tem uma comunidade do QUni Talks. Então, não se agente lá, porque tem muito, a gente já falou de muita coisa e a gente ainda vai seguir falando, né, Debbie? Mandem temas, sugestões de convidados. A gente quer ouvir também o que vocês estão esperando. E agora a gente está aí nos últimos episódios da primeira temporada, logo vem a segunda. Confirmada já. Confirmada, segunda temporada confirmada. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a Masco, não podemos esquecer. A empresa maravilhosa que faz todos os nossos cenários. Tainá, tamo junto. Parceirona desde o primeiro. Gente, super obrigada. Obrigado a Muito vocês. obrigada Adorei. pelo Agradece convite. muito aí o apoio, o compartilhamento e a gente se vê em breve aí em mais projetos.